Turminha do bem, para você que não me conhece, meu nome é Thalita. E para você que já me conhece, sabe bem que uma das coisas que eu mais amo fazer é contar histórias. Pois a partir de hoje, todos os sábados, eu vou colocar uma história aqui para você, ou uma história da Bíblia, ou uma história do dia a dia que lembre algo da Bíblia, traga algum ensinamento bíblico para gente ir aprendendo juntos. Combinado? Então, se você gosta de uma boa história, acompanhe aqui todo sábado, YouTube da nossa igreja, para você aprender um pouquinho a mais toda semana, tá bom? Pois hoje eu vou falar de história, uma coisa que eu amo contar história, mas na Bíblia tem um personagem que contava tantas histórias legais. Na verdade, ele é o melhor contador de histórias que já teve. Sabe de quem eu tô falando? Quem na Bíblia amava contar histórias? Dá um tempinho para você pensar. E acertou quem respondeu que Jesus contava histórias, muitas histórias. As histórias que ele contava não só para criança, contava para criança, adolescente, gente grande. As histórias que Jesus contava eram conhecidas como parábolas, são conhecidas até hoje como parábolas, porque são histórias que Jesus usava para ensinar alguma coisa. Então as histórias, depois que Jesus contava, deixavam as pessoas assim, ó, pensando na vida, pensando no que tinham feito que não foi legal, pensando no que dava para fazer para ser melhor. Todas as histórias de Jesus deixavam a gente assim, ó, querendo aprender mais. E hoje eu vim aqui contar para vocês uma dessas histórias que Jesus contou há muito tempo atrás, uma dessas parábolas, mas que até hoje a gente pode aprender com elas. Quer ver só? Se você tem uma Bíblia, abra aí no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Jesus escrito por Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livrinho do Novo Testamento. No capítulo, que é aquele número grandão, no capítulo 15, e eu vou ler para vocês do versículo 3 ao 7. Pode ser que a sua Bíblia tenha uma palavrinha ou outra diferente da minha, tá? Mas na minha Bíblia fala assim, ó, acompanha aí se você tiver uma Bíblia. E então Jesus lhe contou essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da ovelha que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros cheio de júbilo e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Eu li até a metade do versículo 7. Pois Jesus contou essa história porque os homens naquela época estavam assim discutindo, sabe? Falando que uns estavam cometendo pecado, não estavam fazendo o que era certo. E Jesus parou e falou: deixa eu contar uma história para vocês. Vocês aí que são pastores de ovelha. Pastor de ovelha é aquele homem que cuida das ovelhas. É uma profissão, aquele homem que cuida das ovelhas e aí dá alimento para elas, e cuida com todo carinho. E Jesus falou assim: imagina que um homem tem 100 ovelhas. Você aí imagina que cada quadradinho desse aqui é uma ovelhinha. Aqui tem exatamente 100 quadradinhos, 100 ovelhinhas. E aí Jesus fala assim: o homem, o pastor de ovelhas, tem 100 ovelhinhas. E aí já pensou se uma delas perde? Sai do rebanho e vai sozinha assim? O que o homem, o pastor de ovelhas, ia fazer? Será que o pastor de ovelhas ia falar: eu não acredito, perdi uma ovelha. Mas eu tenho 99 ainda. Será que o pastor ia fazer isso? A Bíblia falou que não, os pastores de ovelha não deixavam a ovelha perdida, porque ela podia se machucar, ela podia não voltar, podia até morrer. E aí Jesus fala na história que o pastor de ovelhas ia atrás. Só que olha como o pastor de ovelhas ia atrás da ovelha. Olha a história, o versículo que eu li para vocês. O pastor de ovelhas não ia assim, falando:
Ai, caramba, perdi uma ovelha. E aí, quando achava a ovelhinha fujona, sua ovelha fugida, eu não tô acreditando. Vai, volta para as outras 99. É assim que o pastor fazia? O que a Bíblia conta? Que o pastor, quando achava a ovelhinha perdida, pegava e colocava ela nos seus ombros. Ele olhava para a ovelha e falava: essa ovelha já está cansada, perdida, andando sozinha. Vem cá, ovelha. Colocava sobre os seus ombros e cuidava dela com todo amor e carinho. E mais, diz que ele voltava para as outras 99 ovelhas com aquela ovelhinha perdida como? Emburrado? Acreditando, hein? Júbilo, cheio de alegria. Ele, ai, que bom, eu achei aquela ovelha que estava perdida. E mais, ele não vai só para casa e leva ela de volta para as outras 99, não. Ele chama os amigos, chama o vizinho e fala: ei, vizinho, ei, amigo, vem cá, adivinhem só. Eu achei a ovelha que eu tinha perdido, vem comemorar comigo. E aí Jesus queria ensinar uma coisa muito importante para as pessoas daquela época, e Ele quer que a gente aprenda uma lição hoje também. Eu e você, nós somos como essa ovelhinha aqui. Imagina que Jesus tem várias ovelhinhas, e muito mais que 100, muito mais que 100. E eu e você, somos essa ovelha aqui. Só que às vezes a gente foge do caminho que Deus preparou. Vou explicar. O nome dessa história em cima da Bíblia está escrito assim: a parábola da ovelha perdida. Mas toda história tem aquele personagem principal, não tem? Quando você escuta histórias na escola, sempre tem aquele personagem principal. Nessa história também. Só que a personagem principal não é a ovelha. O personagem principal dessa história é o pastor. O pastor que foi atrás da ovelha perdida. O pastor que cuidou dela com todo amor. O pastor que fez festa com seus amigos quando encontrou a ovelha. E o pastor das nossas vidas é Deus, que Ele vai nos guiando e nos falando qual é o caminho certo que a gente tem que seguir. Na Bíblia, Deus coloca exatamente aquilo que é melhor para mim e para você. Tem várias coisas especiais lá. Não foi Ele que nos criou? Foi. Então é Ele que sabe o que é bom e o que é ruim para mim. E Ele conta lá na Bíblia as coisas que não são para eu fazer porque não vão ser boas para minha vida nem para a sua. E aí, toda vez que eu não faço aquilo que a Bíblia falou para eu fazer, é como se eu estivesse errando o alvo. Imagina que a Bíblia deixou vários alvos para que a gente vivesse uma vida que agradasse a Deus. Uma vida em que Deus vai olhar e vai se alegrar da gente. Uma vida que vai ser bom para a gente mesmo. E aí Deus deu uma porção de alvos. Então Deus fala assim: olha, sabe, é melhor você falar a verdade. Não mente não, porque mentira é feio, mentira engana. E aí eu tenho um alvo, segundo a Bíblia, falar a verdade. E o pecado é quando eu sou esse dardo aqui, E o pecado é quando eu erro o alvo. Então Jesus contou o quê? Deus falou o que na palavra dele? Que é para eu falar a verdade. E aí eu quero obedecer a Deus, eu quero falar a verdade, eu quero falar a verdade. E aí a minha mãe pergunta: ei, você já fez a tarefa hoje? Não fiz. Ai, mas eu não vou falar para minha mãe que eu não fiz, né? E aí eu minto. Fiz, mãe! Eu não acertei o alvo que Deus pediu. Outro alvo que Deus deu para mim e para você. Ei, você tem que obedecer pai e mãe, hein? Os seus dias na terra vão se acrescentar. Você vai viver uma vida mais feliz se você obedecer pai e mãe. Então eu tenho um alvo. O que é o pecado? O pecado é quando eu erro o alvo. Ei, me ajuda aqui, filha. Me ajuda a colocar as coisas da mesa na pia. Não, vou ajudar não, mãe. Tô cansada. Não obedeci minha mãe. O que eu fiz? Não acertei o alvo. Pequei. O pecado é todas as vezes que eu não consigo fazer aquilo que Deus falou para eu fazer, aquilo que é o melhor para mim, aquilo que vai agradar a Ele. E aí eu erro o alvo. Posso falar? Lembra que eu contei que eu e você nós somos ovelhinhas? Toda vez que eu não acerto o alvo, eu sou a ovelhinha que estou indo por um outro caminho. Deus mandou aqui,
ei, vem cá, ama seu irmão. E aí eu falo bravo com meu irmão, tô saindo do alvo, tô pecando, tô fugindo da vontade de Deus, tô igual a ovelhinha perdida, bem perdida. Mas sabe que o autor das nossas vidas, o nosso pastor Deus, ele é como o pastor da história que eu acabei de contar. Ele vai atrás da gente, ele vê que a gente não está indo para o caminho certo, ele vê que a gente não está acertando o alvo, que a gente está pecando, ele vai atrás da gente e fala, ei ovelha, ei Thalita, você está fazendo o que não é legal. E ele é como o pastor da história, ele não vai olhar para mim e falar assim, você saiu do caminho que eu falei para você seguir, hein, sua ovelhinha fujona. Ele vai olhar e quando eu, ovelhinha perdida, olhar e falar assim, nossa, eu tô indo para um caminho que não tá legal não. E aí, quando eu ouço a voz do pastor me chamando, Thalita, você tá indo para um lugar que não é legal. E eu olho e eu falo, vejo o pastor falar, ai Deus, perdão. Todas as vezes que eu peço perdão por não ter acertado o alvo, ai Deus, o Senhor falou que era para eu obedecer. Eu estava quase obedecendo a minha mãe, quase obedecendo, mas daí, ó, eu errei o alvo, desobedeci, falei bravo com ela. Ai, Deus, o Senhor bem falou lá na palavra que não era para eu ficar invejando as coisas dos outros, que isso ia ser ruim para mim mesmo. E aí, sabe, Deus, eu fiquei com uma vontade de ter aquele jogo de canetinhas que minha amiga tem e eu não, de ter aquele tênis de marca que meu amigo tem e eu não, Deus. Fiquei com esse sentimento ruim aqui, Deus, errei o alvo. E aí Deus, como um bom pastor, quando a gente perceber, a gente pedir perdão, quando a gente ouvir a voz de Deus nos chamando, volta, ovelhinha perdida, e a gente pedir perdão, Deus me perdoa porque eu menti, porque eu briguei, porque eu invejei, Deus vai fazer uma festa no céu, igual o pastor da história. Ele vai falar, ei, vamos fazer festa, a Thalita pediu perdão, ela viu que ela estava indo para um caminho errado. E aí ele vai me tratar com todo amor, com todo carinho, ele vai me colocar pertinho dele, igual o pastor da história, e vai de novo me levar para o caminho dele, junto com as outras ovelhas, junto com o povo de Deus. Então hoje, você é uma ovelhinha, igual eu também sou. Agora, será que você tem sido uma ovelhinha que está indo para um caminho que não é legal? Será que você, como a ovelha da história, Deus está aqui cuidando da gente e você está indo, errando o alvo, fazendo aquilo que não é bom para você? Tem uma boa notícia para te dar hoje. Se você perceber, ixi, é mesmo, hein? Acho que meu caminho não tá legal, não. Menti, falei bravo, falei palavrão. Ai, palavrão muito feio de ouvir. E aí você pode hoje pedir perdão para Deus. Eu não sei onde você tá, não sei de onde você tá ouvindo essa história, mas eu tenho certeza que Deus está aí com você. E que tal, então, você perceber o caminho que você está indo tão torto assim o caminho, e você fala, Deus, perdão, me leva de novo para andar, Deus, pertinho do Senhor. E agradeça a Ele, porque Ele tem sido um bom pastor para mim e para a sua vida. Ai, Deus, obrigada porque o Senhor tem cuidado de mim com todo carinho, com todo amor. Obrigada, Deus, porque o Senhor faz festa todas as vezes que eu me arrependo. E olha, Deus, eu tenho cometido pecado, eu tenho errado o alvo, mas eu não quero mais viver assim. Ora, tendo a plena certeza de que Deus está te ouvindo. E aí a gente vai sempre vivendo pertinho do rebanho de Deus. Combinado? Se você gostou dessa história, todo sábado tem novas histórias que vão estar lá te esperando no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Jacareí. Acompanhe as histórias e um beijo grande!